Muito bem. Vamos falar do clássico, né? Estávamos falando de um clássico, né? Sob outro prisma. Agora vamos falar do clássico Corinthians e São Paulo. O primeiro clássico paulista aí de 2018. O Mendel Bidlovski, que acompanha a sexta-feira corintiana, está chegando agora ao bate-bola. Bom dia. Eu não sei não, hein, Mendel? Vendo a série aí do Hoffman, que viveu um policial ali do batalhão de choque, né? Parece que ser árbitro não foi tão complicado assim não, né, Mendel? Tudo bem? Bom dia, William, tudo bem? Pelo menos o árbitro não tem que levar spray de pimenta no rosto, é bem mais tranquilo, só o teste físico que foi um momento mais complicado aqui. O Corinthians treina no sábado, tem clássico contra o São Paulo no Pacaembu e você está vendo Henrique pela primeira vez treinando com os companheiros aqui no campo do CT Joaquim Grava do Corinthians. O Henrique conseguiu uma liminar para deixar o Fluminense, mas só ontem foi publicado no BID o boletim informativo da CBF, a rescisão de contrato dele com o Fluminense. Então ele pode, nas próximas horas, assinar contrato com o Corinthians. Ele que já vinha treinando internamente aqui no CT Joaquim Grava, faz o primeiro treino dele com bola aqui no campo, junto com os colegas da nova equipe dele do Corinthians. Em relação à vitória contra a Ferroviária, de virada por 2-1 no meio de semana, o Corinthians vai ter muitas mudanças para esse clássico contra o São Paulo. Vários jogadores foram poupados na partida contra a Ferroviária. Certeza que Jadson, Rodriguinho, Cleison e Romero, que foram poupados contra a Ferroviária, voltam à equipe titular contra o São Paulo. A grande dúvida fica ali no comando do ataque, o jogador mais centralizado pode jogar Casim ou Júnior Dutra. Júnior Dutra foi quem jogou contra a Ferroviária, ele nesse momento está fazendo um trabalho aqui na academia do CT Joaquim Grava. O Casim está no campo, então a gente não tem ainda uma pista de quem vai jogar. Hoje, depois do treino, o técnico Fábio Carille vai conceder entrevista coletiva e aí certamente será perguntado sobre o atacante, quem vai jogar. Vamos ver se o Carille dá uma pista de quem será o comandante do ataque do Corinthians. Então o Corinthians vai enfrentar o São Paulo com Cássio no gol, Wagner, Balbuena, Pedro Henrique e também o Juninho Capixaba. Gabriel, e aí Romero, Cleison, Jadson, Rodriguinho, e aí fica a dúvida no comando do ataque. Essas são as informações do Corinthians. Sábado enfrenta no Pacaembu São Paulo. E quem traz as informações do São Paulo, o repórter Eduardo Afonso. Bom dia, Edu. Tudo bem, Mendel? Bom dia a você, bom dia ao William Tavares, nossos comentaristas no estúdio, ao fã de esporte. Olha só, o Mendel conseguiu mostrar o Henrique treinando, conseguiu mostrar parte do treino, falou que o Carille vai conversar com os jornalistas depois do trabalho para explicar qual time enfrenta o São Paulo neste primeiro clássico. William, dá para perceber que aqui no São Paulo é tudo diferente, né? Estamos no estacionamento, a gente até acompanhou parte do treino, mas essa meia hora nos foi solicitado uma retirada da sala de imprensa, uma permanência aqui no estacionamento. Dá para perceber vários companheiros jornalistas aqui atrás também, esperando uma nova autorização para que possamos entrar novamente no local dos gramados aqui do CT, acompanhar o finalzinho de treino e conversar. E não será uma conversa com Dorival Júnior, provavelmente um jogador hoje vai falar com a gente, ou seja, as dúvidas que temos em relação à equipe dificilmente serão hoje discutidas ou serão explicadas para o clássico de amanhã. Mas dá para adiantar alguma coisa, né, William? Por exemplo, o Dorival deu a entender na entrevista de Mirassol que pretende repetir basicamente a mesma formação. Os resultados ruins nas duas primeiras rodadas fizeram com que ele mudasse o planejamento. Teve que ir com um time forte para Mirassol para conseguir a recuperação no Campeonato Paulista e a primeira vitória. E agora, como é o Corinthians, não dá para pensar num time reserva pelo tamanho do clássico. Eu apostaria, porém, em duas situações que podem ser mudadas. Na zaga, ele pode revezar o Anderson Martins, que fez a sua estreia, com o Bruno Alves, uma vez que o Arboleda ainda está aprimorando a sua forma física. E no ataque, o Cueva, de tantas polêmicas, tantas declarações, tantos chamados e puxões de orelhas, e que se retratou ontem dizendo que foi o estagiário que escreveu na conta dele aquele post falando sobre não concordar com o Dorival e seu trabalho e por estar disposto a aceitar propostas. Ele colocou a culpa no estagiário. O Cueva está treinando desde quarta-feira, inclusive, e pode substituir o Brenner, que não foi tão bem assim no ataque contra o Mirassol.
Dá para arriscar um provável? Dá, com alguns pontos de interrogação. Sidão no gol, na lateral direita Militão, essa dúvida Bruno Alves ou Anderson Martins, Rodrigo Caio e Edmar, aí Petro, Jusilei e Shailon na frente, o Marcos Guilherme, o Diego Souza, que fez seu primeiro gol da temporada, e essa dúvida Brenner ou Cueva. Mas tudo pode estar acontecendo ali do outro lado, nesse treino que está fechado. William, duas outras informações são muito importantes. A primeira é o jogador, ou ex-jogador, Lugano, está de volta ao São Paulo. Embora ainda não de forma oficial, a diretoria ainda não se pronunciou, mas as informações apuradas pela ESPN, pelo André Plihal, o Lugano será apresentado na próxima semana. O Lugano não terá um trabalho muito de campo, de chuteira, de gramado, até porque isso bateria de frente com o que faz o Ricardo Rocha, com o que fazem os auxiliares do Dorival Júnior. O trabalho do Lugano vai ser um trabalho institucional, um trabalho mais pelo lado diretivo, uma espécie de representante do São Paulo em torneios internacionais, na aproximação da base com o time principal e, obviamente, também atuando aqui no CT, só que de uma maneira mais discreta, sem precisar estar aqui no dia a dia do trabalho da equipe. Mas com toda a sua experiência e seu conhecimento de São Paulo, não dá para imaginar o Lugano não atuando, por exemplo, num caso como esse do Cueva, nem que seja com uma conversa com o atleta peruano, nem que seja com uma orientação ao Ricardo Rocha de como funciona a cabeça do peruano, enfim, mas não é um cargo de gramado. Não esperem o Lugano de chuteira dando treinamento, orientando o zagueiro, não será nada disso. O Lugano, portanto, faz parte aí da direção do São Paulo. Eu até apostaria em usar um termo superintendente do São Paulo, algo nesse sentido, diretor institucional. Isso não foi oficializado ainda. Uma segunda notícia é que o Nenê do Vasco da Gama só depende de um pequeno acerto hoje entre as duas equipes para ser anunciado como reforço do São Paulo. Entre Nenê e São Paulo tudo certo, o Nenê está com uma dívida a receber do Vasco, mas como ele tem um contrato até o final de 2018 e se quisesse sair teria que pagar uma multa, a ideia é que ele troque a dívida que tem a receber por esta multa e acabe recebendo essa dívida diluída nos seus salários durante o tempo em que ficar aqui no São Paulo. Existe uma tendência, um otimismo muito forte por parte do São Paulo que o Nenê possa ser anunciado ainda nesta sexta-feira. Não joga amanhã se chegar, mas já fica à disposição para a próxima semana, até porque fez pré-temporada com o Vasco, está jogando pelo Vasco Campeonato Carioca, não teria nenhum tempo nem nenhum problema de se adaptar rapidamente à questão física e defender o mais rapidamente o São Paulo, que joga com o Corinthians e na quarta-feira que vem estreia na Copa do Brasil, pegando o Madureira lá em Londrina, jogo que estaremos acompanhando pela ESPN. Por enquanto é isso, William, mas eu sigo por aqui e a qualquer momento trago novas informações do São Paulo para o Clássico. Ô Edu, deixa eu só aproveitar o teu conhecimento aí de muitos anos de bastidores de São Paulo, para perguntar sobre o Cueva. Ontem teve pedido de desculpas, você falou aí, o estagiário, né? É sempre o estagiário, coitado do estagiário. Internamente, como está essa situação? Tá? Porque assim, vem o pedido de desculpas, foi culpa do estagiário, não, tudo bem, então, vida que segue. Não é bem assim, né, Edu? Não, William, eu vou dar assim a minha impressão em relação a dois aspectos. Vamos ao aspecto técnico. O Dorival não conta com o Cueva. Dorival acha que o ciclo do Cueva chegou ao fim, o jogador não está focado, ele já acompanhou meio que ainda à distância o que aconteceu na metade do ano passado, quando o Cueva ficou revoltado por não ter sido aceita uma proposta do futebol mexicano. Todos vão lembrar da declaração do Rodrigo Caio, que até não foi ofensiva, mas acabou citando que o Cueva não estava muito focado, depois o Cueva veio, rebateu, enfim, deu toda aquela confusão que o torcedor de São Paulo lembra muito bem. E acontece quase que a mesma coisa esse ano, a comissão técnica ficou extremamente chateada com o fato do Cueva ter se apresentado 6 dias depois, numa pré-temporada que é curtíssima, onde o São Paulo precisa de títulos nessa temporada, dar uma resposta ao seu torcedor devido à péssima fase no ano passado, e aí o Cueva chega com 6 dias de atraso, atrapalhou todo o planejamento que o treinador tinha para ele. Se dependesse pura e simplesmente da vontade do Dorival, o Cueva dificilmente vestiria a camisa do São Paulo. Agora vamos para o outro aspecto, o aspecto financeiro. O Cueva é, primeiro, um jogador que pode ser valorizado. Segundo, o São Paulo tem medo de se desfazer do atleta agora por um valor baixo, superior ao que pagou, mais baixo, e perder dinheiro lá na frente. A única proposta que chegou foi considerada baixa do Al Hilal, da Arábia, de 7 milhões de euros. São Paulo trabalha com uma multa muito maior do que essa e mais. Trabalha com a hipótese do Cueva
arrebentar na Copa do Mundo, ajudar a seleção do Peru a ter uma ótima performance na Copa do Mundo e, de repente, estar muito mais valorizado depois do Mundial da Rússia. E aí, negociá-lo agora, em baixa, com esse monte de problemas, e daqui a pouco ver ele arrebentar defendendo outro clube, seria uma perda de dinheiro quase que inacreditável para o São Paulo. Então agora, o Raí, como diretor executivo, junto com o presidente Leco e com os demais membros da diretoria, terão que colocar no mesmo trilho essa sintonia entre a parte técnica e a parte financeira com relação à situação de Cueva. O que a gente consegue perceber, muito pelas redes sociais, é que o torcedor do São Paulo, embora até reconheça que tecnicamente é um jogador bom, que ajuda o São Paulo em alguns momentos, está bastante também chateado, como o Dorival, com o comportamento do Cueva nos últimos meses. Muito bem, Edu. Obrigado aí pelas informações. Voltamos a qualquer momento, né? Vamos ver como é que vai ser a coletiva aí no São Paulo.